Levantar em reverência ao Senhor e à casa do Senhor, que o façam. Eu já estou de pé. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Mas não é onde vocês estão pensando. Vamos orar. Senhor meu Deus, amado és tu, Senhor meu Pai. Amado és tu. Porque se estamos aqui, Senhor, meu Pai, é que o Senhor nos concedeu mais uma semana e a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. O que seríamos sem a Tua presença, sem o Teu amor e sem a Tua misericórdia para cada um de nós, Senhor. Senhor, te agradecemos, meu Pai, porque ainda estamos aqui. Que o Senhor nos fortaleça ainda a ponto de nós podermos vir até a Tua casa para receber o Teu alimento, Senhor. Abençoe e nos guarda essa noite, Senhor, meu Pai. Que a Tua palavra venha como um manancial de águas limpas e que flua por dentro de nós. Que se esqueçam de quem está falando, mas que só observem aquilo que está sendo falado. Porque às vezes o inimigo nos rouba a bênção, porque nós colocamos na posição de mais de observar e criticar do que receber a porção que o Senhor tem para nós. E nessa noite eu peço, Senhor meu Deus, que o Senhor traga entendimento, através da minha vida, que o Senhor use para que a Tua igreja seja edificada, para que a Tua casa seja tocada, e que possamos sair daqui restaurados, cicatrizados, consolados e fortes. Fortes como os atalaias do Senhor, como guerreiros que somos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 5:27. Vocês acharam que era sobre Naamã, não é? Mas não é. Não é. 5:27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Amém? Podem sentar. Eu prometo que não vou ser duro hoje. Prometo que a gente vai discorrer aqui e que essa palavra possa ser como um alerta só. Uma motivação para a gente continuar firme. Amém? Irmãos, só para situar o que está acontecendo aqui, nesse exato momento, Acabe e Jezabel haviam morrido. E o rei Acasias, filho deles, havia assumido o reino. Nós estamos falando isso em 800 a.C., mais ou menos. Os reinos já eram divididos, reino de Israel e o reino de Judá. E esse casal, digamos que é o mais apóstata da igreja, da Bíblia, esse casalzinho, Jezabel e Acabe, fizeram um estrago com as coisas do Senhor. Eles cultuavam, subiram templos, Baalim, Aserá, porque Jezabel, ela era Sidônia, né? Sidônia seria dos fenícios. E ela levou toda aquela cultura, toda aquela adoração para o reino de Israel. E a apostasia foi muito grande e eles pereceram. E o Senhor desceu com o braço forte sobre eles, com uma vara dura. E o que aconteceu depois, com a morte deles, Acasias, que é o seu filho, começou a reinar. Ele foi um pouco menos pior do que os pais, mas ainda assim foi muito duro. E já no momento da vida dele, ele havia subido num determinado lugar, num muro ali, numa cadeira, o que quer que seja, caiu, machucou o braço, e ele clamou
ao Baal Zebub, que é o deus de Ecrom, que é ali na cidade da Fenícia, ali próximo a Canaã. Ele clamava esse Deus, e Elias chegou e falou, mas não tem Deus. E o Senhor falou com ele, né, com Elias, mas não tem Deus em Israel para você clamar? Fica clamando aos outros deuses. E o que ele fez? Continuou clamando a esse Deus, Acasias. E Elias falou, esse homem vai morrer dessa queda no braço. E falaram para ele, para o rei. E ele falou, não, que é isso? Que vão morrer o quê? Vou mandar 50 soldados lá para falar com Elias para tirar isso a limpo. E o que aconteceu? Que nem o primeiro louvor que nós cantamos, o louvor fala que o fogo desceu do céu para acender o altar, só que o fogo desceu nesse caso para queimar aqueles 50 homens. E foram torradinhos aqueles. E Acasias mandou mais 50 para falar com ele. E ele queimou os outros 50. Foram 100 homens mortos ali num espaço curtíssimo de tempo. E chegou o terceiro pelotão de mais 50 homens, que o rei Acasias mandou para ir lá falar com Elias, só que esse chegou diferente. Esse chegou cabeça baixa e falou, Elias, pelo amor de Deus, eu sei que você já matou 100 dos nossos ali, eu não quero morrer, tenha misericórdia de mim. Só, por favor, eu preciso falar com Acasias, ele precisa vir aqui porque você falou que ele vai morrer. Ele falou, mas você está orando para outro Deus, não está orando para o Deus de Israel? Eles oravam realmente para outros deuses. Se vocês lerem, realmente eles pararam de adorar ao Deus Javé. E o que aconteceu quando Acasias chegou ali com eles? Ele morreu. Foi rápido. Ele chegou na presença de Elias e Elias olhou para ele e falou, você vai morrer. E não durou, pouco depois ele morreu. Essa foi uma das últimas aparições de Elias no ministério dele. E logo depois ele é levado, como a palavra diz, na carruagem, e a partir dali passa Eliseu, que recebeu todos os dotes, porque ele pediu, ele ficou ali na cola de Eliseu, ele falou, eu não largo você por nada, eu vou a Jerusalém, mas eu vou contigo, eu vou a tal lugar, mas eu vou contigo. Ele não largou, porque ele sabia que havia uma hora certa que o Senhor iria levar ele, Elias, e eu não quero perder essa chance. Eu não quero perder essa chance. Repare isso, irmãos. Repare que Eliseu não sabia quando ele iria, Elias. E Elias falou, não, fica aqui tranquilo, fica em Jerusalém que eu vou para outro lugar. Mas ele falou, não, eu vou contigo, porque vai que, Robson, vai que nessa hora é a hora. É que muitos de nós não achamos que a coisa é no nosso tempo. E que Deus não está no controle. Muitos de nós achamos que o Senhor não está no controle. Mas Ele está no controle. Tanto está no controle que Ele falou, eu vou ficar do teu lado. E na hora que foi, que ele ia, Elias, ele falou, mas o que você quer? Eu quero a tua capa e tudo que você tem. Tudo que Deus te abençoou, eu quero mais ainda. Repare isso, o garoto Eliseu não é pouca coisa não. Ele queria muito, e é assim que nós temos que estar. Nós temos que querer muito. Precisamos pedir muito, para que nós possamos ser usados bastante. Se você pede pouco, se você clama pouco, se você se coloca pouco na posição, pouco você vai receber. Porque não tem porção para quem pede pouco. Você já viu alguém pedir alguma coisa pouco e receber muito? Eu não conheço. E Eliseu sabia disso, mas ele queria muito. E aí eu pergunto, você quer mesmo? Você quer? Pede, permanece, fixa ao lado daquilo que pode te levar, te trazer, otorgar bênçãos, te colocar num lugar melhor do que você está, porque você está triste, você está sofrendo, mas você não está aqui pedindo, você não está clamando a Deus para Ele te dar. E Eliseu, sabendo disso, fez e foi abençoado. Mas também não é sobre Eliseu que eu quero falar. Eliseu tinha lá, depois que ele começou o ministério dele, ele tinha vários profetas,
E pessoas que andavam com eles, cooperadores, colaboradores, pessoas que caminham juntos. Aqui temos vários que caminham juntos. Temos vários aqui que caminham nessa caminhada, homens e mulheres. E Eliseu tinha um que nós conhecemos pelo nome, porque em tudo que eu li, só aparece o nome de um desses servos, e o nome dele é Geazi. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar de Geazi aqui? Quem já ouviu, levanta a mão. Há poucos ouviram falar de Geazi aqui. Geazi era um servo dele, era uma pessoa que acompanhava ele. Digamos que Geazi, ou Geazi, como você quiser falar, era aquele homem que desde o início estava junto dele. Era aquele fiel escudeiro, aquele cara que ele confiava, que andava com ele e que refletia, olhava para Eliseu e falava: Eliseu, um dia eu vou ser assim. Um dia eu quero chegar nesse nível de consciência. Eu quero chegar nessa grandeza sua, porque ele olhava aquele homem que em tão pouco tempo já havia feito tantos milagres. Ele conviveu com ele. E Eliseu, por sua parte, confiava em Geazi, porque se mostrava um cara fiel, um cara correto, um cara íntegro, um cara digno de caráter. Estava com ele. E esses homens caminhavam juntos ali, naquela região da Samaria e em Israel. Eles andavam por ali. Mas Geazi tinha algo no coração dele que não permitia, talvez, que tudo que o Eliseu vivia, experimentava e mostrava, ele crescesse na vida dele. Esse homem, Geazi, viveu os melhores milagres que Eliseu o fez. Ele estava presente, irmãos, quando a botija de azeite, lá no verso 4, no capítulo 4, no verso 1, vocês se lembram daquele milagre da botija de azeite. Aquela mulher que havia perdido o seu marido, que era um profeta também. Geazi estava ali com eles. Estava olhando, observando o milagre acontecer naquela casa. Ele viu como aquela botija, como aquilo se multiplicou, a ponto daquela mulher aquela viúva chegar para Eliseu e falar: Eliseu, o que eu faço com isso? Ele falou: guarda isso, ou vende, faça o que você quiser com isso. Geazi estava presente no milagre da ressurreição do filho da sunamita. Vocês se lembram? No capítulo 4, no verso 8, aquela mulher que havia construído uma casinha, um quartinho para Eliseu, Eliseu ficou dormindo na casa dela e reparando, vendo a tristeza que havia nela, ele olhou para ela e falou: o que você precisa? Ah, não preciso de nada, mas eu vejo tristeza em você. E adivinha quem ele mandou para falar com essa mulher? Com essa sunamita? Geazi. Ele confiou em Geazi e até aquela mulher e entendeu o que ela precisava, o que era necessário para a vida dela. Geazi estava ali ao lado dele, vivendo os melhores milagres. E eu pergunto para você, igreja, e para mim também: você tem visto milagres? Você não tem presenciado milagres na tua vida? Você não tem visto milagres nos teus irmãos, através da vida dos teus irmãos? Da mesma forma, esse homem via esses milagres. Ele acompanhou também o milagre da multiplicação de pães. Vocês sabiam que Eliseu multiplicou pães? Vamos lá no capítulo 4, no verso 42. A partir do verso 42. Ele fala: veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sabe quem é esse servo que eles estão falando aqui? A Geazi: sirva a todos.
o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Repara, semelhante ao milagre que Jesus Cristo fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Esse homem Eliseu, esse profeta, fez essa multiplicação e ali estava Geazi com ele, acompanhando, vivendo as maravilhas, vendo aqueles milagres acontecerem. E por fim, ele participa diretamente da cura de Naamã, a partir do capítulo 5, que foi o que nós lemos. Vocês se lembram todos da passagem de Naamã? Que era um assírio, e esse homem havia ficado com a sua filha, com a menina de uma judia, uma de Israel, e aquela menina olha para ele e fala: esse homem, conheço aonde pode curar esse homem. E ele vai até Eliseu, Eliseu não o recebe, e ele se indigna com isso. Naamã se indigna com isso, mas convencem a ele de que ele poderia descer as águas do Jordão. E ali ele mergulha 7 vezes e é curado. Repare que a cura de Naamã, a lepra que estava em Naamã, que nós lemos aqui, ela foi para Geazi. E o que tem a ver isso com a nossa história? Ele caiu. Ele caiu na caminhada com Eliseu. Irmãos, caminhar com Cristo, caminhar na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, não é algo fácil. Não é algo que se conquista de uma hora para outra, e muitas das vezes nós não somos afagados por ninguém. Muitos de nós estamos às vezes renegando até a caminhada com Cristo porque não estamos sendo reconhecidos como algo que nós gostaríamos, da forma como nós gostaríamos que fôssemos reconhecidos. Esse homem não aproveitou a oportunidade de caminhar até o final para receber o grande galardão do Senhor. Aquele homem, ele viu tudo que o Senhor fazia através da vida de Eliseu, mas no coração dele, o tesouro do coração da vida dele, ainda estava agarrado nas coisas materiais. Ele não conseguia ter uma visão espiritual sobre aquelas maravilhas que Eliseu fazia. E na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós estamos de forma carnal. Nós estamos esperando resultados magníficos. E o Senhor está falando simplesmente: persevera, caminha, continua, não desista. Permanece nessa caminhada. O Senhor tem algo para você e para mim, mas não desista da caminhada. Esse homem poderia estar no galardão daqueles homens que chegaram até o final e receberam a bênção, a maior das grandes bênçãos, que é a morada celestial. Mas ele, no seu pensamento pequeno, na sua ideia daqui carne, ele perdeu a chance de estar com o Senhor. Porque ele foi, infelizmente, lançado ali como a lepra que estava em Naamã, passou para a vida dele e ele foi condenado para o resto da vida. Vocês imaginem, vocês estão caminhando, e chega um determinado momento, aquelas coisas que nós deveríamos abominar são as coisas que começam a aparecer. Os piores dos defeitos, o pior do nosso caráter, começa a aparecer. Mas eu já caminhei tanto com Ele. Mas muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, igreja. Mas nós estamos caminhando de uma forma, muitas vezes, só pro forma.
Muitas vezes nós estamos aqui nesse lugar, mas nós estamos simplesmente cumprindo só um papel religioso. Muitos de nós estão aqui essa noite, mas não está aqui. E esse homem, Geazi, provavelmente, quando estava na possibilidade dele receber um grande milagre, ele estava apático, ele estava preocupado, ele estava angustiado. Ele não permitia que nada entrasse na vida dele. E ele caminhou, mas não chegou a lugar nenhum. E eu pergunto a você e a mim, aonde você e eu queremos chegar? Você já andou até aqui, você já caminhou até aqui, até onde você quer ir com o Senhor? Até onde nós vamos com o Senhor? Da mesma forma que aquelas sementes do semeador são lançadas, elas estão sendo lançadas sobre nossas vidas. Algumas foram lançadas realmente sobre a estrada, sobre o asfalto, e não deram nada. A gente consegue ver. Muitas outras também foram lançadas sobre a rocha. Não houve profundidade. E muitos estamos assim, sem profundidade. E outros foram lançadas sobre os espinhos. Está ali, mas está na luta muito grande. Porque não sabe se continua, se para, se avança, se retrocede. Quando eu vejo a minha vida, eu olho e falo, Marcelo, não dá mais para retroceder. Não tem como retroceder. Porque o caminho de volta é um caminho de morte. Nós que conhecemos a palavra, que vivemos a palavra, nós estamos estragados para essas coisas daqui. Nós não mais pertencemos a essas coisas daqui. E é isso que nós precisamos colocar em nossos corações. Porque muitas vezes nós estamos caminhando, mas nós estamos com os desejos das coisas daqui. Não tem como. Porque é necessário. Geazi estava caminhando com Eliseu, mas ele desejava as coisas daqui. E muitas vezes você e eu estamos se enganando, porque nós estamos na casa do Senhor, buscando coisas daqui. E o que o Senhor tem para nós não são coisas daqui. Elas vêm, mas esse não pode ser o objetivo. Essa não pode ser a meta. Cristo não morreu por você e por mim para as coisas daqui. Ele morreu para algo muito maior. Ele morreu para a nossa vida eterna. Mas, igreja, acorda, desperta. Desperta, igreja. Nós precisamos fazer com que essa fé que move montanhas, essa fé que toca o nosso corpo, que motiva a vida desses homens, que são homens que buscam verdadeiramente o Senhor, que possa entrar em nossos corações e nossas vidas, igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Porque por um minuto eu estou sentindo que eu estou sozinho na casa do Senhor. Essa é a impressão que eu tenho. Eu tenho certeza que se pudesse se levantar, vários sairiam agora. Essa é a visão que eu tenho daqui. Não sei se é uma visão boa ou ruim. Mas eu vejo isso daqui de cima. Eu não queria ver isso. Eu gostaria de ver vidas sedentas, almas sedentas pela palavra do Senhor. Vibração, necessidade desse alimento. Vontade de estar na casa do Senhor. Vontade de que Ele fale em teu coração. Que Ele venha com mudança, com transformação. Mas isso não se vê na casa do Senhor essa noite. Oh, povo, levanta! Busque de verdade. Busque a presença do Senhor, a verdade do Senhor. Para que caminhar como Geazi? Geazi foi cometido de lepra e foi condenado o resto da vida. Quem quer ser condenado? Porque você acha que por estar na casa do Senhor, você está livre de condenação? Não está.
Você está livre da condenação quando você conhece e reconhece que não há nada maior do que Cristo. Levanta, igreja. É verdade. Nós precisamos tomar posse da verdade, da palavra do Senhor, fazer com que ela nos mova. Eu sei que todos temos problemas aqui, eu sei que todos temos dificuldades. Mas o que há em nós é muito maior do que há no mundo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos declara com todas as letras: eu venci o mundo, e se Ele venceu o mundo, e se nós somos filhos do vencedor do mundo, nós somos vencedores também em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E o que levou esse homem, Geazi, vai ficar na memória de vocês, Geazi. O que levou Geazi a essa queda? Primeiro, foi a desobediência. Ele desobedeceu. Sabe por que ele desobedeceu? Porque aqui, olha, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, depois que Naamã vai embora, ele fala, quando Naamã está indo, ele fala no capítulo 5, 17, ele fala, 17, 5, 17, já está. Ele disse, Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, ele estava dizendo, Naamã, eu vou adorar o teu Deus, mas quando meu Senhor, que é o rei da Síria, for lá no templo de Rimom, eu também tenho que ir com ele, tenho que me ajoelhar com ele também. O Senhor me perdoa. Ele falando com Eliseu, que não tinha aceitado nada daquilo que Naamã tinha levado para ele. Mas sabe o que ele castigou? Sabe o que fez Geazi? No 20 ele fala aqui: quando Naamã já estava em certa distância, Geazi, filho, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Esse Geazi, que foi atrás de miséria, de porcaria, aquilo que Eliseu falou: não preciso desse ouro, dessa prata, porque o que você já recebeu já me basta, porque você foi salvo. Mas sabe o que Geazi, esse homem que estava todos os dias vivendo os milagres, as maravilhas, sabe o que ele olhou? O ouro, a oferta que aquele cara tinha trazido, a comitiva de Naamã. E é sobre isso, igreja, o que nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Nós só estamos olhando a salvação, o milagre, ou nós estamos olhando as coisas materiais, o conforto? É isso, aonde nós estamos olhando? Eliseu falou: eu não quero nada. A desobediência de Geazi foi até lá e falar: o meu senhor, ele quer o ouro. Mas ele não queria o ouro. Ele já tinha conquistado tudo, porque ele conquistou para o reino. Aquele homem tinha aceitado. Ele falou que ele ia levar as ofertas para sacrificar lá no templo dele, para o Deus de Israel. E Geazi estava falando: não, eu quero ouro. E isso que acontece muitas vezes com a gente. Estão falando da salvação, mas eu estou pensando no meu barriga, no meu estômago. Estão falando de libertação, mas eu estou falando de outras coisas aqui. Por isso que eu quero dizer que não está aqui. Ainda que nós sejamos e necessitemos e precisamos, e que glória a Deus, que haja muito dinheiro, que haja muita paz, que haja muitas bênçãos, que haja muita saúde, mas esse não é o fim. O fim é estar na presença do Senhor, é estar vivendo em comunhão com Ele, entendendo e compreendendo que
tudo é por Ele, porque Ele tem o poder, dEle é toda a glória, dEle é toda a honra e todo o louvor. Amém. E é isso, aonde nós estamos olhando. Quando acontece o milagre, eu estou olhando o milagre, eu estou imaginando o que poderia ser benéfico para mim. Esse homem estava assim, ele caminhou e ele viu com Eliseu, que não era qualquer um, não. Era o Eliseu, pessoal, que ele fez ressuscitar, morto, o filho da sunamita. Ele fez ressuscitar, fez levantar o machado que havia afundado. Ele fez milagres e milagres e milagres. Mas no final, Geazi olhou o ouro. Você e eu caminhamos. E no final, o que nós estamos olhando? O decreto de Geazi já foi dado. E nós conhecemos. Agora, o seu e o meu, eu não sei. Porque Deus é amor e a justiça. Aqui a justiça foi feita. Sabe por que foi feita? Capítulo 5, verso 26. Pode ser no 25. Capítulo 5, 25. 2 Reis ainda, tá? Posso ler? Já está. Amém. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E então, esse Geazi, então perguntou Eliseu a Geazi: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar você? Este não era o momento de aceitar pratas, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e aos seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso. Essa é a justiça. Porque a gente está achando que isso aqui só está no livro. A gente acha que a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus só está aqui na vida de Eliseu. Mas quando você e eu estamos praticando as mesmas coisas, é o mesmo Deus que está olhando. Estão lembrados de Eva e Adão, quando pecaram? Porque onde vocês estão? Estou por aqui. O Senhor já sabia. E não precisava de Eliseu. Mas o Senhor vê. E da mesma forma que Ele vê, Ele conhece, sabe, e Ele sonda o coração. E Ele está sondando o teu e o meu coração essa noite. Não sou eu. Quem dera eu. Eu só vejo aqui a fachada. Eu só vejo os rostos e as roupas. E consigo observar algumas feições, alguns rostos. Mas eu não estou dentro de você. Mas eu sei quem agora está dentro de você. Eu reconheço e sei que tem um Deus que está nesse exato momento sondando, esquadrinhando e olhando o teu coração. Não sou eu que vou falar. Porque não é para mim que vocês têm que dar qualquer tipo de satisfação, porque eu não sou nada. Nada. Mas eu sei de um Deus que se Ele tocar a vara sobre você, você cai agora nesse exato momento. Só que você muitas vezes, você e eu, muitas vezes, não temos temor a Ele, porque achamos que só está aqui o que está escrito. Mas está aqui nessa casa. Porque senão não teria sentido, irmãos. Para que haveria a pregação? Para que haveria o culto? Se só estivesse aqui num livro de leitura. Mas a palavra se faz viva. Sabe por quê? Porque ela diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele estará presente. E não sou eu que estou falando isso também. Na verdade, eu não falo nada. Eu não falo nada.
Amém. E aí, já caminhando já para a parte final, alguns homens foram até a frente, caminharam mais do que Geazi, bem mais. Vamos falar de Josué, vamos abrir em Josué 1:3. Olha, vocês viram qual foi o fim de Geazi? Triste, patético. Quantos anos caminhando com ele, com Eliseu? Eu lendo isso, eu falo, mas como é que pode? O cara caminhou, viu milagres, recebeu bênção, viu de tudo. Mas chegou no finalzinho, quando tinha que pegar o... Não. Eu não consigo entender o que passava na cabeça de Geazi. Um dia eu vou entender. Josué 1:3. 1:3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aí eu falo, eu prefiro ser Josué do que Geazi. Eu prefiro caminhar, ainda que custe, ainda que doa, ainda que todo dia eu tenha que ser moído. Quando eu quero que o velho homem levante e fale e haja como velho homem, o Espírito Santo fala, não dá mais. Porque eu quero que você seja Josué. Eu não quero que você tenha o fim de Geazi. E eu falo, tá bom, Senhor. E eu continuo. Cada vez mais. À medida que eu caminho mais, as provas são mais difíceis, são maiores. E ele fala, você quer ser Josué? Ou você quer o fim de Geazi? Nós precisamos entender que não tem todos os fins são bons aqui. Teve muitos homens que tiveram suas vidas amaldiçoadas. Mas esse homem aqui, Josué, permaneceu. E ele chegou até o final da caminhada. E o Senhor prometeu estar com ele todos os dias na sua vida. Quem não quer isso? Quem não quer poder ter a presença do Deus todos os dias da sua vida? Porque você permaneceu. Porque você continuou olhando para frente. Olhando para a cruz. Olhando para Cristo Jesus. Que é o consumador de todas as coisas em nossas vidas. Amém. Vamos em Timóteo, lá do outro lado da Bíblia. Timóteo, Adriano, eu estou te fazendo aí, dá uns rolês. 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo. Esses são os cooperadores, os varões que chegaram até o final da caminhada. 2 Timóteo, eu não falei, né? Desculpa, Adriano. 3:10. 2 Timóteo 3:10. Obrigado. E ele fala, o apóstolo Paulo, mas você, Timóteo, falando para Timóteo, tá? Tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra.
quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui ele está dizendo, amém, igreja, no 11 fala, esteja preparado para as perseguições, sofrimentos, para todas as coisas que aconteceram. Repara que o que ele está deixando para Timóteo, ele não está falando, eu vou te dar uma vida tranquila. Você está sendo levado agora por um campo maravilhoso de flores, um jardim maravilhoso como aquele que Ló deve ter visto quando enxergou Sodoma antes da destruição. O que Paulo está dizendo para ele é o seguinte: Timóteo, tu está comigo desde lá atrás. Só que o que tem para frente é brabo o negócio, é pior, porque essa é a última carta que Paulo escreve. Ele ia ser executado, decapitado, alguns dias depois. E ele está dizendo para o cara que vai continuar, que o negócio vai ser mais estreito ainda. E sabe o que Timóteo fez? Foi Gease? Foi, igreja? Não foi Gease. Timóteo foi Timóteo. E permaneceu. E continuou. E perseverou. Para a glória. Reparem que são escolhas que nós podemos fazer. O Senhor permite escolhas na caminhada com Ele. E você hoje, essa noite, tem o poder de escolher o que você será daqui a um tempo. Qual é o tamanho da caminhada com Cristo? Qual é a intensidade? Quanto você quer e eu ser usado para essa obra dele? Porque se você e eu não formos usados, Ele vai levantar outros. Mas eu quero ser usado. Fala para você, eu quero ser usado. Eu quero. Que Ele continue usando. Porque Ele nos trouxe para isso. Ele nos tirou do que nós éramos. Quando fala, né, que nós fomos feitos novas criaturas. Vocês estão lembrados dessa passagem? Eis que tudo se fez novo. Ele nos fez uma nova criatura para que nós venhamos a dar frutos. Não para que nós sejamos as mesmas pessoas do que nós éramos antes. Que nova criatura é essa? Né? Se Ele tirou de onde nós éramos, eu me lembro o que eu era. Eu lembro. Você deve se lembrar também o que você era antes de conhecer Cristo. Porque senão não estaria aqui. Porque estaria onde estava dando alegria e prazer. Eu me lembro. E ai de mim voltar para o que eu era antes. Porque o que eu tenho hoje, eu não troco por nada. Eu não troco por nada. E eu não estou falando de coisas materiais, igreja. Eu estou falando de paz. Paz no coração. Regozijo no coração. Alegria. Alegria não só quando eu estou com dinheiro na carteira. Alegria quando eu estou passando por lutas e dificuldades. Porque Ele tem me sustentado. Ele tem permanecido e prevalecido e sendo a prioridade da minha vida. E eu glorifico o nome dEle. Porque hoje eu tenho descanso no Senhor. Eu falo para a igreja, sabe quantos remédios eu tomo para dormir? Nenhum.
Sabe por quê? Porque Ele me traz paz. Porque eu descanso nele. Porque aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. E você tem descanso quando você deita no teu travesseiro da sua casa. Se você tem que tomar algum tipo de Rivotril, ainda que seja um quarto de Rivotril, eu vou te dizer uma coisa: ora mais, medita mais na palavra, deixa o Senhor te usar um pouco mais, porque Rivotril não é para crente, não é. Sabemos que a alopatia ajuda os homens, porque hoje temos enfermidades da sociedade que nos machucam a ponto de nós perdermos o prumo. Mas quando você está alicerçado, quando você busca o Senhor, quando você encontra paz em Cristo Jesus, e você sente essa presença em Cristo, não precisa de nada. Sabe um desenho animado que se chama Dumbo? O que aconteceu com o Dumbo para ele voar? Alguém está lembrado o que ele botava na tromba dele, que é o que motivava ele voar? Era uma pena. Ele achava que ele voava por causa daquela pena. E ele só voava com a pena. Um dia, a pena voou. Sabe o que aconteceu? Vocês acham que ele caiu? Ele continuou voando. E é isso que eu digo. Talvez você e eu estamos agarrados a algumas coisas daqui, com medo. Mas o Senhor tem algo maior para você. Nós precisamos colocar e depositar nossa confiança nele, igreja. Largar as coisas de fora. Porque Ele nos dá esse suprimento necessário. Eu creio nisso. E se os irmãos talvez não creiam, eu peço perdão. Mas eu creio, eu vivo assim. Porque eu sei que eu busco Ele e Ele fala ao meu coração. Amém? Estamos chegando ao final. E eu queria concluir com uma passagem que está em Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. O Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus, Ele fala aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Espera aí, 24, 13. Estou lendo errado. Não é isso não. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus fala, aquele que perseverar. Perseverar é continuar, prosseguir, caminhar, não desistir, ainda que dificulte, como Felipe trouxe, ainda que falte um pouco de fé, e você comece a se afundar, não desistir, ainda que a necessidade, o momento seja muito difícil, de dor, de luta, de angústia, de aflição, seja pelo motivo que for, não desista do Senhor. Não desista de você. Não desista de você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma promessa para você e para mim essa noite, de que nós nos mantemos, mesmo com as dificuldades, mesmo quando somos acusados, mesmo quando somos confrontados, mesmo quando estamos angustiados e quando estamos abatidos, nós devemos continuar. E à luz desse versículo,
em Hebreus 10, 35, eu fecho. Hebreus 10, 35. Algumas vezes, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela é ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos e são destruídos, dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Ele diz: aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Que nós possamos permanecer com essa fé, com essa chama acendendo o nosso coração. Meus amados, acendendo o coração, para que não se perca tudo que foi caminhado até aqui. Para que nós possamos, quando nós olharmos na frente, ou quando nós olharmos para trás, nós falamos: valeu a pena essa caminhada. Valeu a pena muitas vezes matar a carne, fazer contra a minha vontade, baixar a cabeça, perdoar quando não precisaria perdoar, reconhecer, sofrer, se angustiar. Valeu a pena, porque o que nos espera é muito maior. Nós precisamos ter a fé, crer que o que tem guardado para nós é maior, porque a fé, ela é o princípio de todas as coisas, mas na nossa mente a gente precisa dar sustentação para a fé, porque a mente também, a palavra diz que o culto deve ser racional. Nós precisamos da fé que nos motiva, mas nós precisamos entender, a fé vem pelo conhecer, e o conhecer a palavra, e a palavra é o entendimento, porque não é a fé não é isso, é o entendimento que Deus, que Cristo está cuidando, que está guardando e que morreu naquela cruz e ressuscitou para a sua e para a minha salvação, para que nós tenhamos uma vida eterna. É isso que nós precisamos colocar e descansar. Talvez você, essa noite, precise de um descanso. Talvez que quando você coloque a sua cabecinha no travesseiro, você pense: meu Deus, por que tantos pensamentos, por que tanta coisa vem na minha mente que eu não gostaria que viesse? Eu faço as coisas tão bem, eu sou tão bom, eu sou tão certo, correto. Por que vem isso? Mas o Senhor está ali. Clama a Deus, pede a Deus, fala: Senhor, toca, tira tudo que não vem de ti, Senhor. Cuida, pede que Ele vem como um cavaleiro para cuidar, porque Ele guarda os seus. Ele quer essa paz. E a única coisa que nós precisamos fazer é reconhecê-lo. Fazer o contrário do que esses reis faziam, adorando outros deuses. Adorando a Ele exclusivamente. Apresentando a Ele um louvor agradável, um culto agradável. Reconhecendo que Ele é Deus, soberano sobre as nossas vidas. Amém? Amém, igreja. Então vamos fechar os nossos olhos. Todos já são de casa aqui. E
nesse momento, vamos colocar diante do Senhor, agora nossas vidas, aquilo que você tem de